Olá, pessoal. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir as nossas Bíblias. 예레미야 31장입니다. Jeremias capítulo 31, 31장 31절부터 읽겠습니다. capítulo 31, a partir do versículo 31. 예레미야 31장 31절부터 읽겠습니다. Irei ler Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. 나 여호와가 말하노라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 나 여호와가 말하노라 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내 날 세운 것 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어 그들이 내 언약을 파하였습니다. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 나 여호와가 말하노라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이 이러하니 내가 나의 법을 그들 속에 두며 내 그 마음에 기록하여 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 그 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사고 다신 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여기까지 읽겠습니다. Lemos até o versículo 34. 우리가 이제 신앙생활의 가장 중요한 하나님 우리에게 말씀하신 의미가 무엇이냐 그걸 아는 게 굉장히 중요합니다. A coisa mais importante na nossa vida espiritual é saber o que significa as palavras de Deus para a nossa vida. 그 외국인을 위한 그 행사를 했었는데 Hoje nós fizemos um evento cultural. 이제 행사 다 마친 뒤에 제가 이제 그 이천 그 마당에 나갔었습니다. E após o término do evento, né, eu fui ali no 그래서 estacionamento. 저는 여학생아 나한테 성경 질문하고 있다 얘기를 했어요. E uma jovem me procurou para tirar uma dúvida sobre a Bíblia. 그래서 예수님께서 가늠한 여자 앞에 땅에 글씨를 쓰셨는데 Ela perguntou, pastor, Jesus Cristo escreveu algo na terra quando estava diante da mulher surpreendida em adultério. 시냐고 저에게 물었어요. O que ele escreveu na terra, né? Ela me perguntou. 제가 이제 그 이야기를 금방 쉽게 이야기하기 쉽진 않았습니다. E eu não queria, assim, dar respostas vagas, né, para ela. 이제 성경을 그 자세히 설명하기 위해서 우리 2층 사무실로 가자고 그랬어요. Então, para poder explicar melhor, né, com o conteúdo bíblico, eu a chamei para ir no meu escritório no segundo andar. 그 아프리카 여학생인데 É uma jovem africana 미국에 이제 이민을 갔었고 e ela estava vivendo nos Estados Unidos. 서울대학교에 와서 이제 공부를 하고 있었는데 E dos Estados Unidos veio à Coreia e está estudando na Universidade de Seul. 마치는 우리 학생이 그걸 데리고 왔는 거예요. E uma estudante ali da universidade, que é da nossa igreja, né, a trouxe aqui na nossa igreja. E já que aquela jovem falava muito bem o inglês, né, ela conversou com o irmão Cho Hang-ju aqui do lado. 예수님의 손가락에 어떤 글씨 쓰셨을까? 이건 굉장히 많은 사람들이 궁금하게 여기고 있습니다. Muitas pessoas têm essa curiosidade em saber o que Jesus escreveu com seu dedo na terra. Só que quando vemos na Bíblia, 하나님이 손가락으로 땅에 글씨 쓰셨다는 이야기가 나와요. só existem outros trechos onde Deus também escreveu com seu dedo. 그러니까 하나님이 손가락으로 글씨 쓰신 거 두 번 나오는데요. Existem dois momentos na Bíblia que Deus escreveu com seu dedo. 처음에 하나님 십계명 그 율법을 주실 때에 손가락으로 기록했다고 돼 있어요. A primeira vez foi quando foi entregue, né, as tábuas de lei para Moisés. Deus escreveu aqueles mandamentos com o seu dedo. 글씨 써서 십계명 돌판을 만들었는데 E foi escrito aqueles mandamentos ali com o dedo de Deus. 그 돌판을 가지고
내려왔습니다. 모세가. Mas como vocês sabem, né, Moisés recebeu aquelas tábuas de pedra, desceu do Monte Sinai. 내려왔는데 Só que quando ele desceu, 문제가 생긴 겁니다. tinha um problema. 어떤 문제가 생겼냐면 Qual que era o problema? 출애굽기 19장에서 하나님 말씀하시기를 너희가 내 말을 다 듣고 내 계명을 잘 지키면 내가 너희를 제사장 나라를 만들겠다 그랬습니다. Em Êxodo capítulo 19, Deus disse que se atenderdes todos os meus mandamentos e, né, seguirdes todas as suas palavras, iria fazer deles uma nação de sacerdotes, iria abençoá-los, né? Só que em Deuteronômio capítulo 18, diz, se guardares todos os meus mandamentos, será abençoado ao entrar, também abençoado ao sair. 떡반죽 그릇이 복을 받고 A assadeira do seu pão será abençoado, os seus 집안 요한은 animais serão abençoados, os seus servos serão abençoados. 늘 지키지 아니하면 Só que se não guardar, 하겠다고 했습니다. será ao contrário, né? Receberá maldição. 근데 그 이야기를 했을 때 출애굽기 이스라엘 백성들이 19장에서 뭐라고 하냐면 우리가 그 법을 다 지켜 행하겠습니다 하고 말했어요. Só que quando foi proposto isso ao povo, né? O povo respondeu dizendo que iriam guardar todos os mandamentos de Deus. 그 이제 하나님과 이스라엘 그런 약속이 돼 있는데 Então isso se tornou uma aliança entre o povo e Deus. 모세가 시kem 두 돌판을 들고 이제 그 시내 산에서 하늘 손가락 쓰신 그 돌판 들고 내려오는데 E quando Moisés recebeu aquelas tábuas de pedra, né, estava descendo com elas do Monte Sinai, 이스라엘 백성들은 뭘 했냐면은 o que o povo de Israel estava fazendo lá embaixo? 모세가 시내 산에 올라가서 40일 동안 소식이 없는 거예요. Já que Moisés havia passado 40 dias sem dar notícias lá naquele monte, 시내산 꼭대기에 뭐 연못이 물이 있는 것도 아니고 아주 삭막한 산인데 o Monte Sinai não vai ter uma fonte de água lá em cima, sabe? É uma montanha bem seca. 40일 동안 소식은 모세는 죽었을 거다. Então, por terem passado 40 dias sem ter notícia, eles presumiram que Moisés havia morrido. 이스라엘 백성 광야에서 40년 동안 지났는 동안에 모세가 이제 잘 인도를 했는데 Moisés, até aquele presente momento, né, havia conduzido eles desde o Egito. 없으면 이 많은 청주 어떻게 인도하지? Então, o povo começou a pensar, sem Moisés, como seremos guiados? 속에 빠졌어요. Eles ficaram confusos. 백성들의 마음을 하나로 모아야겠다. Então, Arão ele pensou, não, eu não posso deixá-los assim, né? Eu tenho que unir esse povo. Como eu posso unir esse povo? 방법이 있어. Ah, tem um bom jeito. 금으로 송아지를 만드는 Vamos fazer um bezerro de ouro. 송아지를 만들어 가지고 이게 이스라엘 백성들 이 송아지가 너희를 애굽에 인도해냈다. E vamos falar para o povo que foi esse bezerro de ouro que os tirou do Egito. 이스라엘 백성들이 뭐냐 금을 전부 가져왔어요. Então, o que o povo de Israel fez? Todos trouxeram o seu ouro. 안 내는데. Geralmente o pessoal não dá o ouro, né, pessoal? 그래 금송아지를 만들었어요. Só que eles pegaram o ouro e fizeram aquele bezerro de ouro. 야, 이스라엘 백성들아 막 춤을 추며 노래하며 애굽에서 우리 인도한 신이다 하고 있는 거예요. E ali dançaram, né, perante aquele bezerro, afirmando que ele era o resgatador do povo do Egito. 그 시kem 돌판 두 개를 들고 내려오는데 Então, quando Moisés desceu com aquelas duas tábuas de pedra, 같이 갔더니 여호수아가 모세 진중에 싸우는 소리가 납니다. Josué, que estava junto ali, ele falou, olha, eu escuto balidos ali, um som de brigas, né? E eles viram o que o povo estava fazendo. 싸우는 소리가 노래한 소리다. Moisés escutou e falou, não, isso não é briga, isso é canto. E quando chegaram onde o povo estava, eles estavam diante de aquele bezerro de ouro. Eles haviam prometido que iriam guardar todos os mandamentos de Deus. Só que a primeira lei diz o quê? Não terás imagem de escultura à minha frente. Né? Não servirá a outros deuses. Eles já transgrediram os dois primeiros mandamentos. Então Moisés, perante aquela situação, ele quebrou aquelas duas tábuas de pedra. Por quê? Quando há lei, você é abençoado ao cumprir essa lei. Mas se tem a lei e você descumpre essa lei, você transgride essa lei, é maldição. E toda vez que o povo cometia algum pecado, alguma transgressão das leis de Deus, tinha maldição sobre eles. So, quando acontece, né, esse conteúdo que nós lemos aqui em Jeremias 31?
Todos ali do povo haviam transgredido a ordem de Deus. 그들을 저주해서 다른 나라의 포로로 잡혀가 있었어요. Deus havia os amaldiçoado conforme a aliança, né? E eles estavam cativos em outros povos. Só que Deus diz, no capítulo 31, versículo 31, 여호와가 말한 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세우리라. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 사람들이 이제 왜 새 언약을 세우냐 하면은 Por que foi necessário essa nova aliança? 첫 번째 세운 언약이 십계명이에요. Essa primeira aliança estabelecida são os 10 mandamentos. 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는데 Nessa primeira aliança existe a condição de se guardá-las perfeitamente é abençoado, se não é amaldiçoado. O povo se comprometeu a guardar as leis de Deus, 십계명 돌파해서 내려오는 그때 벌써 mas no dia que Moisés desceu com aquelas tábuas de pedra contendo os mandamentos, eles já haviam transgredido as leis de Deus, fazendo aquele bezerro de ouro. 돌판 깨뜨려 이 법계가 십계명이 있으면 널 저주밖에 없겠다. Por isso, não teve jeito, Moisés ele teve que quebrar aquelas tábuas de pedra, porque ele sabia que enquanto aquilo existia, teria maldição sobre o povo. 저주를 받았어요. Só que, a partir dos mandamentos, sempre teve maldição sobre maldição no povo de Israel. 포로 잡혀간 상태에서 이야기가 쭉 나와요. E o que acontece aqui em Jeremias capítulo 31 é quando o povo de Israel, eles estão cativos, né? 그쭉 나오는 거기서 이제 하는 이야기가 31장 31절에 E a partir do versículo 31, aqui do capítulo 31, 날이 이르면 내가 이스라엘 집과 유다 새 언약을 세우리. Deus ele diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 번째 언약은 십계명인데 Essa primeira aliança, né, são os 10 mandamentos. 복을 받고 못 지키면 저주를 받는데 Se guardar é bênção, se não é maldição. 출애굽기 19장에 보면은 한번 찾아오. 출애굽기 19장 Vamos abrir, por favor, em Êxodo capítulo 19. 출애굽기 19장 5절에 말씀이 있습니다. Êxodo capítulo 19, versículo 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. 절에 Versículo 너희가 6. 내게 제사장 나라가 되면 거룩한 백성이 되리라. 넌이말 이스라엘 자손에 고할지니라. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 다음 7절. Versículo 7. 모세가 와서 백성의 장로들 불러 여호와께 자기께 명하신 그 모든 말씀 그 앞에 진술하니 Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말로 여호와께 해보하며 Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 자, 이스라엘 백성들 전부 다 이 율법을 십계명을 지키겠다고 말했어요. Todo o povo de Israel concordou em guardar os mandamentos de Deus. 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는데 Mas a questão é que se eles fossem capazes de guardar, sim, receberiam a benção. Porém, se falhassem, seria maldição. 위에서 두 개의 법을 만들었는데 마음에 두고 계시는데 Só Deus carrega ali 2 mandamentos no coração do povo. 너희가 내 법을 다 지키면 복을 받는데 잘 지키겠느냐? Olha, se vocês guardarem meus mandamentos, serão abençoados, mas vocês são capazes disso? 생각할 줄 안다면 Se o povo de Israel 그게 하나님 fosse capaz de pensar um pouco sobre isso, como o ser humano seria possível, né, para o ser humano guardar os mandamentos de Deus? 말도 안 돼요. Isso não faz sentido nenhum. 여러분 강아지를 데리고 와서 너 저 초등학교 가라. 자 이거 기억 니은 디귿 리얼 좀 배워봐. 따라해. 말 됩니까? Só faz sentido vocês pegarem um cachorro, levar para a primeira série e falar assim: olha, cachorro, repita A, B, C, D. 하나님에 비하면 인간은 미련해서 강아지만 또밖에 안 돼요. Só comparado a Deus, é a mesma coisa que comparar o ser humano com um cachorro. 우리는 진짜로 하나님의 법을 온전히 지킬 사람 한 명도 없어요. Não existe nenhum ser humano que seja capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. 법을 마음에 두고 있었어요. Então Deus carregava 2 leis em seu coração. 하나님 저희들은 인간인데 어떻게 하나님의 법을 지키겠습니까?
Então, o povo poderia ter tido esse tipo de reação. Senhor, nós não podemos guardar as suas leis, nós somos seres humanos, nós somos incapazes disso, permita-nos a sua misericórdia. 나왔더라면 Se o povo tivesse ido diante de Deus desta forma, 법을 주는 게 아니고 Deus não teria dado esta primeira opção, né, que seria os mandamentos, mas sim já teria dado de cara essa nova aliança. Essa nova aliança. 근데 이제 이스라엘 백성 다 지키겠다고 그러니까 Mas já que o povo disse que já estavam dispostos ali a cumprir todas as leis, feito isso, acabaram transgredindo os mandamentos 모세 막 화가 시키면 다 깨뜨려 버렸어. no mesmo dia que Moisés desceu com aquelas tábuas da lei. E Moisés, bravo com aquilo, sem saber o que fazer, ele quebrou aquelas tábuas de pedra. 우리가 법을 지키는 걸 원하겠으면 못 지키는 걸 원하겠습니다. Pessoal, pensem, o que vocês acham? Deus desejava ou não que o povo guardasse as leis? 우리가 지키는 걸 원하시겠죠. Sim, acho que ele deseja que nós guardemos as leis. 사람이 있습니까? 율법. Mas, pessoal, sendo sincero, existe entre nós alguém que seja capaz de guardar esses mandamentos? Seria muito bom se sim. 또 지킨 사람은 있지만 Sim, tem aqueles que podem guardar alguns desses mandamentos. Mas não existe uma pessoa na humanidade que seja capaz de guardá-los perfeitamente. Entendem isso? 율법 안에는 항상 저주, 멸망이 있는 거예요. Por isso, dentro da lei, para o ser humano só vai ter maldição atrás de maldição. 율법이 온 그때부터 율법 시대가 되면서 E chegando ali, esta época, se iniciando a época das leis, o povo de Israel continuamente recebeu maldição. Foram levados cativos e novamente levados cativos, eram libertos, depois novamente eram presos. Era maldição atrás de maldição. 예레미야 31장은 Em Jeremias capítulo 31, 이스라엘 백성들이 이제 포로 잡혀가서 포로 생활할 때 되어진 이야기예요. é algo que foi escrito, né, sobre essa época onde o povo estava preso. Se nós vermos desde os primeiros versículos, 전부 이제 그의 30장부터 자세히 그런 이야기가 나와요. a partir do capítulo 30, né, fala sobre isso. 31장에 들어와서 Só que entrando aqui no capítulo 31, 이스라엘 백성 사랑하는 마음이 생겼어요. é expressado aqui um amor ao povo de Israel da parte de Deus. 장 18절에 É capítulo 30, versículo 18. 여호와가 말은 보라 내가 포로된 야곱의 장막들을 돌이키고 그 거처 거하는 곳들을 긍휼히 여길 것이며 성읍은 자기 산에 중건될 것이요 궁궐은 본래대로 거하는 곳이 될 것이며 Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu monte de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. 다른 방법으로 복을 주시려고 하는데 Só Deus queria já abençoar o povo de Israel de outra forma, diferente dos mandamentos. 그때 하나님 우리 율법을 아유 하나님 우리는 못 지킵니다. 우리는 정말 거짓말도 하고 도둑질도 하고 음란하고 악합니다. 못 지킵니다. 긍휼을 여기십시오. 그러면 하나님은 두 번째 언약을 주시려고. Então, das duas opções de leis que Deus carregava em seu coração, se quando foi colocada a primeira aliança, assim, o povo tivesse dito, Senhor, nós somos incapazes, nós não podemos, permita a sua misericórdia, Deus teria dado a segunda opção, que é essa nova aliança. Mas já que o povo se comprometeu a guardar, ele simplesmente teve que entregar aquela primeira opção. 이제 그리스도 Por isso, em Romanos capítulo 8, diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 예수 안엔 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. 이 로마서 8장에 두 개의 법이 나타나는데 Só em Romanos capítulo 8 aparecem duas leis. 첫 번째는 생명의 성령의 법이 나타나고 Existe a lei do Espírito da vida 두 번째는 죄와 사망의 법이 e 나타나고 também existe a lei do pecado e da morte. 그럼 여러분 누구든지 간에 Então, não importa quem seja, 사망의 법은 율법 앞에 나가면 저주를 받고 멸망을 더 사망을 당해. se for para diante desta lei do pecado e da morte, que são os mandamentos, vai se encontrar com morte. 우리 죄를 지는 인간에 필요한 건 죄와 사망의 법인 율법이 아니라
생명의 성령의 법인 거예요. Então, a lei que nós, seres humanos, que somos sujeitos ao pecado, precisa é da lei do Espírito da vida. 사람들은 이 죄와 사망의 율법은 하나라도 어기면 바로 멸망이에요. A lei do pecado e da morte, uma vez que você transgride uma lei sequer, uma única vez, já te leva para a morte. 많은 교회에서는 Só que até hoje, muitas igrejas 맨날 저 율법 10계명 봉독하고 있어요. estão, sabe, ainda repetindo os 10 mandamentos. 정말 그들은 너무 가증한 거예요. Sabe, isso é terrível. 그들 율법을 못 지키면서도 Mesmo eles mesmos não conseguindo, não sendo capazes de guardar os mandamentos, fingem, né, se esforçam para guardar os mandamentos e ensinam que deve se fazer isso. 율법을 못 지킵니다. Deus não deseja isso. Pelo contrário, Senhor, nós não somos capazes. Senhor, existe lascívia em mim, existe falsidade em mim, eu sou mau, eu tenho cobiça em meu coração, eu minto, eu roubo. 도저히 못 지킵니다. 불쌍히 여겨주십시오. Eu sou a pessoa que sou incapaz de guardar as suas santas leis. Por favor, me permita a sua misericórdia. 하나님 두 가지 법을 주었어요. Só Deus entregou 2 leis ao povo de Israel. 생명의 성령의 법 하나는 죄와 사망의 법. Primeiro, a lei do Espírito da vida, e segundo, a lei do pecado e da morte. 하나님 율법을 주셨어요. Um dia Deus entregou os mandamentos. 이스라엘 백성들 하나님 우리는 이거 못 지킵니다. 불쌍히 여겨 주십시오. 은혜를 베풀어 주십시오. Só que se o povo tivesse respondido, Senhor, nós não podemos guardar esses mandamentos, por favor, permita a sua misericórdia. 생명의 성령의 법을 줬어요. Então Deus teria entregue a lei do Espírito da vida diretamente. 그래서 우리가 다 지키겠습니다. Só que o povo de Israel afirmou dizendo que iriam guardar todos os mandamentos. 죄와 사망의 법을 줄 수밖에 없는 Então não teve como Deus deixar de entregar a lei do pecado e da morte. 법이 온 거예요. E foi assim que desceu os mandamentos à humanidade. 올 때 그들 뭐 했습니까? E quando os mandamentos foram entregues, 만들어 가지고 o que eles estavam fazendo? 화지 앞에 절했지. Fizeram aquele bezerro de ouro e estavam ali idolatrando. 우상을 Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. No dia que aqueles mandamentos desceram, chegaram ao povo, eles já haviam transgredido elas e 3.000 pessoas morreram. 안식에 나무하다가 이제 죽는 사람 Tiveram pessoas que estavam cortando a madeira no sábado e morreram, foram pegos adulterando, 불법이 mentiram. 우린 전부 다 저주를 받을 수밖에 없어요. Isso mostra que debaixo da lei toda a humanidade não tem como fugir da maldição. 인간들에게 어떤 게 있느냐면은 Só que, pessoal, o que existe no ser humano? 여러분 아주 못난 사람이 Só uma pessoa realmente miserável. 옷이 없어요. 막 다 떨어진 옷을 입고 다닌다고. Vamos supor que tem uma pessoa completamente miserável, que não tem nem roupas direito, usam roupas todas rasgadas. 떨어진 것도 기부가면서 그렇게 하겠지요. 그지? Então, essa pessoa vai tentar ficar cobrindo, né, costurando ali os rasgos da roupa, certo? 여러분도 그렇게 하겠지요. Acho que vocês também agiriam dessa forma, na verdade? 여러분 옷이 있는데 등이 다 찢어지면 그냥 입는 게 아니라 등을 막 깨매 가지고 안 찢어진 것처럼 해서 좋은 것처럼 보이도록 애쓰고 여러분 그렇게 하지요. Então, se vocês têm uma única roupa, só que ela rasgou atrás, vocês vão se dedicar para, sabe, para costurar aquilo, para enganar como se não tivesse nenhum defeito. Pessoal, o ser humano é assim, só que Deus não é assim. Vocês conseguem pecar e se fingir de serem limpos. 잘 지키는 척 하지요. Vocês conseguem, transgredindo as ordens de Deus, as leis de Deus, mostrar uma imagem de que não estão fazendo isso. 이제 모이는 거 교회예요. E pessoal, onde se reúne as pessoas mais hipócritas desse mundo é nas igrejas. 많은 교회는 십계명을 지키라 주일마다 십계명 봉독하고 지킨다고 얘기해요. Muitas igrejas hoje, ainda nos domingos, afirmam e ensinam que devem guardar os mandamentos. 명도 없어요. Só que não existe nenhum ser humano que possa fazer isso. 하나라도 어기면 저주고 멸망이라 그래요. E a Bíblia deixa claro que se transgredir em um só ponto sequer é culpado de todos, é maldição. 잘 지키면 됩니까? 안 돼요. Pessoal, vocês transgrediram uma vez, então a partir desse momento, eu não vou errar mais. Isso adianta? Lógico que não. 우린 저주를 받을 수밖에 없습니다. 우린 멸망이다. 그랬다면 Se o povo de Israel, né, tivesse dito, Deus, nós não podemos, nós não conseguimos, por favor, permita sua misericórdia. 줄게. Então Deus iria dizer, então te darei esta nova aliança. 어떻게 하는 겁니까? Senhor, eu não sei o que é essa nova aliança. 너희들이 잘하고 못하는 거 상관없이 A nova aliança não depende do êxito ou das falhas de vocês. 수가 가서 잘하면 그걸 너희가 한 것처럼 복으로 줄게.
O mérito da obra do meu filho será como o seu. Eu vou te abençoar pelas obras do meu filho. Entendem isso, pessoal? 하십니까? Vocês entendem isso? 근데 여러분 오늘 많은 교회에서 십계명을 지켜야 한다. 자기도 못 지키면서 Só que tantas igrejas hoje ensinam, né, que devemos guardar os mandamentos, mas aquele que ensina também não consegue guardar os mandamentos. 천명이 죽는데 No dia que desceu os mandamentos, 3.000 pessoas morreram. 율법주의 전부 다 가면 위선자입니다. Então, aqueles que afirmam que devemos cumprir as leis, pessoal, são hipócritas. 물어보겠습니다. Eu quero perguntar a vocês. 율법 하나도 안 이거 다 지킨 사람 손. Só levante o braço aquele que nunca transgrediu uma só lei de Deus. 한 명도 없어요. Ninguém? 한 명도. Ninguém? Ninguém, é verdade, não existe. 우리가 율법을 다 어겼어요. Nós somos seres que transgredimos as leis de Deus. 율법을 잘 지키면 복을 받습니까? E pessoal, até hoje eu transgredi a lei, mas a partir de agora não vou fazer isso. Isso vai te trazer a bênção? Lógico que não. Eu matei ontem, mas a partir de hoje não vou matar mais. Então vai te trazer bênção? 내가 도둑질하는데 그다음 도둑질 안 하면 벌 안 받습니까? Eu roubei, mas depois eu não vou roubar mais. Isso quer dizer que você não vai ter a maldição? 이미 우리는 어긴 사람이고 저주를 받고 멸망을 받아야 돼. Só, não faz sentido. Nós já transgredimos as leis de Deus. E se fosse esse o conceito, teríamos que receber a maldição. 하나님 율법을 이스라엘 백성 말했어요. Quando Deus entregou os mandamentos ao povo, Deus disse, 우리가 다 지키겠습니다. sobre as leis, e o povo disse, iremos guardar todos os seus mandamentos. 율법을 가지고 내려오는 그날에 Só que no dia que aquilo foi entregue ao povo, no dia que Moisés desceu, eles já haviam criado aquele bezerro de ouro. O que a lei diz? Não terá outros deuses diante de vós, não fará imagem de escultura. Até antes mesmo de receberem as leis, eles já haviam transgredido. 맞아 죽고 Tiveram pessoas que foram cortar a árvore no sábado e acabaram morrendo. E era maldição atrás de maldição. 누구든지 간에 율법 아래 있는 자는 죄 아래 있는 사람. Só não importa quem seja, aquele que está debaixo da lei está debaixo do pecado. 8장 1절이 뭐라 말하면 Porque o que Romanos capítulo 8 diz? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자께는 Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 이는 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해방하였습니다. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 자, 여기에 뭐라고 돼 있냐면 Só o que está escrito aqui? 두 개의 법이 있어요. Aqui são citados, né, duas leis. 성령의 법과 죄와 사망의 법이 있어요. Existe a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito e da vida. 죄와 사망의 법은 뭡니까? O que é essa lei do pecado e da morte? 율법입니다. São os mandamentos. 율법이 와서 우리를 죄인을 만들고 결국 사망을 당케 하지요. Aqueles primeiros mandamentos, né, nos trouxe a percepção de sermos pecadores e, consecutivamente, a morte. Só que o que é, então, esse Espírito da vida? 이 이야기를 합니다. Em Jeremias 31 diz, 예레미야 31장 31절에 em Jeremias capítulo 31, versículo 31, 정말 포로로 가 있는데 quando o povo de Israel estava ali como cativos, 이야기를 하는 거예요. Deus diz a eles, 받아야 하는데 o povo que deveria receber a maldição, 하나님 말씀하세요. Deus diz, 보라 날이 이르리니 eis aí vem dias 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 자, 첫 번째 언약은 뭐지요? O que foi a primeira aliança? 예? 예, 십계명 율법이에요. Sim, foram os 10 mandamentos, as leis. 그걸 지키면 복을 받고 Se guardá-las, é bênção. 못 지키면 저주예요. Se não guardá-las, é maldição. 지킨 사람 손 우리 교회 세 사람인가 네 사람 있었는데 Levante aí, pessoal, o braço, aquele que guardou todos os mandamentos uma vez. Eu acho que tinha uns 3, 4 aqui na igreja, não? 황교정 장로님 어떻게 계세요? Cadê o ancião Han? 한개 안 보이네요. 오늘 저 뒤에 계시. Olha, ele tá ali atrás. ó. 지키셨죠? O senhor foi perfeito nas leis, né, ancião? 못 지킨가 봐. Não, acho que não. 여러분 우리가 지킨 사람 아무도 없어. Só não existe nenhum ser humano que é capaz disso. 황교정 장로님 되게 무서워요. Pessoal, o ancião Han, ele é medonho. 내가 3일 전에 배가 너무 아팠어. Há 3 dias atrás eu estava com muita dor no estômago. 병원에 갔어. Fui ao hospital, 황교정 내가 속이 좀 안 좋습니다. eu procurei ele, né? Falei, ai, ancião Han, eu tô mal do estômago. Ele me deitou,
찌르기 시작. Ele começou a me furar, 팔도 찌르서 막 né, furou meu pé, furou minha mão, fiquei todo furado. 너무 신기한 게 Só que o incrível, 그러나 한 5분 뒤에 다 나와. depois de 5 minutos eu estava muito bem. 나도 이제 병고침 뽑아라. E até eu fui curado, né? 황효중 장로는 그 초수가 돼가지고 환자 들어오면 딱 찔러 뿌린다. Eu quero me tornar num discípulo dele e começar a furar os pacientes também. 이번에 좀 속이 안 좋았어요. Eu fiquei mal de estômago desses dias. 정말 근데 그날 탁 하면 팔도 찌르고 뭐 계속 찌르더라고요. Só que ele começou a furar meu pé, assim, continuamente me furava. 5분 뒤에 거의 다 나은 거예요. Aí uns 5 minutos depois que ele terminou de me furar, eu estava curado. Eu perguntei pra ele, 환자가 한의병원에 딴 데가 뭐 어떻게 고치는지 한번 물어봤어요. como é que é feito o procedimento em outros hospitais, né, mais tradicionais, que não seja essa medicina 주잖아요. 다른 oriental? Porque em medicina ocidental, né, geralmente eles não dão acupuntura. 병원에 Ela me explicou, mas eu vi que realmente é funcional. 건강해져서 너무 많이 먹어서 그런 것 같아요. E eu acho que eu tô tão saudável que tenho comido demais, por isso eu fiquei mal de estômago. 그래 좋아해. Pessoal, eu adoro comer. 적게 먹으려고 생각 딱 너무 배가 나왔어. Quando 그냥 나 배만 쳐다보는 거야. Quando eu penso, nossa, eu tô com um barrigão muito grande, os irmãos só ficam olhando minha barriga. 들어가도 자꾸 나와요. Aí eu fico, meu Deus, tem que entrar barriga, entra barriga, entra barriga, entra barriga, mas a barriga só sai. 들어가. Eu falo pra barriga, ô barriga, não é você que vai pregar, pode entrar um pouco. Não sei por que você quer ficar à frente de mim. 그러니까 배가 화가 났어. 아팠던 거야. Aí eu acho que minha barriga ficou brava com o que eu disse pra ele, né? Ele ficou doente. 오늘도 이제 저 뭐야 캄보디아하고 저 집회 가는데. Eu estive na Camboja, né? Fiz uma conferência lá. 가가지고 이렇게 정말 감사했어. Só que depois da volta eu já fiquei curado, eu tô muito bem. 자 이제 우리는 율법을 그냥 대충 지키고 싶은 거 지키고 말고 싶은 말 그런 게 아니라 하나라도 어기면 어긴 거예요. Pessoal, a lei não é isso que nós pensamos que é, que nós podemos guardar alguns quando queremos e quando não queremos nós deixamos. 지금부터 Não, tem que ser sempre perfeito. 지켜도 Se você transgredir uma única vez, por mais que até hoje tenha guardado tudo, se torna culpado de todos. 이해하십니까? Entendem, pessoal? 멸망이. Isso é destruição. 자 중요한 것은 O importante 하나님은 우리에게 é que Deus 율법을 어기고 죄를 지을 걸 아셨기 때문에 sabia das nossas condições e que nós iríamos transgredir as suas leis. Entendem? 그래서 우리가 죄인인 걸 깨달아야 할 필요가 있어요. Então é necessário nós percebermos que existe esse pecado. 하나는 법이 없으면 Se não tiver a lei, por exemplo, que diz não adulterarás, 간음해도 죄가 됩니까 안 됩니까? mesmo a pessoa adulterando, pessoal, aquilo vai se tornar um pecado? Não. 도둑질하지 말라는 법이 없으면 Se não tiver uma lei que diz não roubarás, 죄도 죄가 안 되죠. a pessoa vai roubar e aquilo não vai ser um pecado. 법이 만들어지는 것은 Pessoal, por que são criadas leis? 이유가 있어요. Tem motivo. 늘 율법 지켜봐라. Tente guardar essa lei. 안 되지. Não deu, né? 못 지키겠지. Você não consegue, não é? Você transgrediu. 주여 용서해 주소. Ah, Senhor, me perdoe, daqui pra frente eu não vou pecar mais. 또 거짓말 한 번 더 하는 거예요. 그죠? Isso é mais uma mentira, não é, pessoal? 저도 진짜 율법 지키려면 이를 악물고 발버둥을 쳐. Só eu também, sabe, rangi os dentes pra não pecar. 안 돼요. Mas não dá. Não dá. 그렇기 때문에 이 율법 앞에 나간 저주를 받을 수밖에 없어요. Então, todos que estão diante da lei, vai receber maldição. 그래서 하나님 우리에게 바라기로는 Então, o que Deus deseja de nós? 여러분 저 정말 처음에 시키면 이거 지키면 복 받는다. 지키지 그렇게 생각했을 거예요. Só acho que vocês também, quando leram a lei de início, pensaram, isso aqui é pra guardar, eu consigo. 나는 누가 지나갔지만 율법 먼저 지키라. Só que, pessoal, passou-se todas as gerações até hoje na humanidade, não teve um ser humano que conseguiu guardar esses mandamentos. 복을 받지 못하고 저주를 받을 수밖에 없어요. Por isso, se for pelas leis, não tem caminhos para a bênção, é apenas maldição. Mas Deus se compadeceu de nós 새로운 법을 주시려고 했어요. e desejou nos entregar uma nova lei. 그 새 법은 뭐냐? E o que é essa nova lei? 그리스도 예수 안에 결코 정죄함이 없나니. Os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 늘 해방한다. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 그 이스라엘에서 막 해외 이제 저 뭐야 포로 잡혀갔는데 Então o povo de Israel já estava ali como cativo, né, de outros povos, e Deus diz:
내가 날이 이르 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 새 언약을 영어로 New Covenant라고 말하죠. Nova aliança em inglês é New Covenant, 맞죠? certo? 새 언약을. Nova aliança. 미국 갔는데 어떤 목사님이 저한테 명함을 New Covenant Church라고 돼 있어요. Uma vez eu fui aos Estados Unidos e um pastor se apresentou me dando seu cartão de visita que estava escrito Igreja a New Covenant Church. 뭔지 아냐? Eu perguntei, o senhor sabe o que significa New Covenant? 목사님 저잘 모르겠어요. Ele falou, ele ficou pensando assim, pastor, não sei. 설명을 했어요. Aí eu comecei a explicar para ele New Covenant가 뭔지. o que seria nova 그래서 aliança. 하나님은 우리에게 죄를 짓고 악하고 거짓말하고 욕심 부리고 뭐 이런 인간들은 Só o ser humano, nós que sim mentimos, que temos cobiça, que pecamos diante de Deus, 언약, 율법 그게 필요한 게 아니고 nós não necessitamos dos mandamentos de Deus. 커버넌트가 필요해요. Nós precisamos da nova aliança. 근데 오늘날 이 사실을 모르기 때문에 Mas as pessoas, por não terem conhecimento disso, 전부 다 율법 아래에 가 있어요. todos estão diante das leis. 자 들어보세요. Prestem atenção, pessoal. 율법 아래 있는 사람이 가진 건 뭔지 압니까? O que aquele que está na lei do pecado e da morte tem? Pecado. 그래서 죄 없는 사람이 하나도 없는 거예요. Por isso que diz que debaixo da lei não há ninguém que é justo. 예레미야 31장 31절에 Mas em Jeremias 31, versículo 31, 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 하나님 처음부터 새 언약하고 율법 두 개를 가지고 있었다 했죠. Só, eu expliquei que desde o início Deus tinha essas duas opções no coração dele. 율법 못 지킵니다. 불쌍히 은혜를 베풀어 주역하면 새 언약을 주었으면. Se o ser humano soubesse da sua capacidade, né, e se confessasse, Senhor, nós não podemos, permita a sua misericórdia, Deus teria dado esta nova aliança já. Mas uma coisa que, sim, é muito lamentável, 기독교인들이 é que até hoje, cristãos do mundo inteiro, 지켜고 죄를 범했고 sendo incapazes de guardar os mandamentos, pecando, mesmo sabendo dessas coisas, mesmo já tendo falhado, ainda estão repetindo esse esforço para tentar guardar os mandamentos. 여러분 옛날 여러분도 다 그랬죠. Só, vocês também foram assim antes, não é verdade? 지켜가지고 온전하게 하려고 생각했죠. Vocês pensavam em buscar uma santificação guardando os mandamentos, não é? 사람은 아무리 지켜도 어긴 거예요. Só uma pessoa que já transgrediu a lei, por mais dedicada que ela seja, depois disso, ela já transgrediu a lei. 31장 32절 Capítulo 31, versículo 32. 다 같이 읽어보겠습니다. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e... Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 그러니까 여러분 우리가 법을 만들었는데 Então, foi criada essa lei. 지켜서 하나도 없으면 그 법 필요해요, 안 필요해요? Só, vamos supor que foi criada uma lei, só que se ninguém consegue cumpri-la, é necessária essa lei? 필요해요, 안 필요해요? É necessário ou não? 안 필요해요. Não é necessário. 그러니까 이제 하나님은 이걸 다 어겼기 때문에 Então Deus está dizendo, já que todos transgrediram, anularam a minha aliança, 언약이 필요해요. foi necessário uma nova aliança. 알겠습니까? Entenderam? 그 언약은 애굽 땅 인도한 내날 세운 건 십계명 율법이에요. E essa primeira aliança se refere àqueles mandamentos que foi 다였어요. entregue ao povo. Só que o que a Bíblia fala? Que nós anulamos essa aliança. 복 받고 못 지면 저지만 그런 법이 아니지요. E essa nova aliança oferecida por Deus não é conforme a antiga, que nós devíamos guardar, nós devíamos cumprir para receber a bênção. Vamos continuar aqui lendo o versículo 33. 나 여호와가 말하노라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세운 언약이라니 곧 내가 나의 그들의 속에도 그 마음에 기록할 것이고 나는 그들의 하나님은 그들 내 백성이 될 것이니라. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 두 번째 법은 Esta segunda aliança 불비에 기록하는 게 아니라 não estará escrita em tábuas de pedra. 이 마음판에다가 기록한다는 거예요.
Deus está dizendo que irá escrever nos nossos corações. 두 번째 법을 가지면 Então, quem tem essa nova aliança, 범한 사람도 até aquele que já pecou uma vez, 백성이 될 수가 있는 거예요. pode sim se tornar em povo de Deus. 24절. No versículo 34, 그들이 각기 다시는 각기 이웃과 형제 가리키려 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로 큰 자가 다 나를 압니다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 자, 첫 번째 법은 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는 법이고 A primeira aliança dependia da pessoa, né? Se você guardar é bênção, se não é maldição. 우리가 죄를 지었을 때에 하나님이 우리 죄악을 사하시는 그런 법이에요. Só que essa nova aliança é quando nós, seres humanos, pecamos, o Senhor faz nós ficarmos livres desse pecado. Pessoal, qual que é melhor? 어느 게 좋아요? Qual que é melhor, pessoal? 예, 여러분이 만일 두 번째 법을 가지면 Se vocês tiverem esta nova aliança, 첫 번째 법은 우리가 죄인이 되고 더럽게 만들어지죠. 죄인을 만들죠. 그죠? só a primeira aliança vai nos fazer pecadores. 근데 두 번째 법은 Só que a segunda aliança 하나님이 우리 더러운 죄인을 의롭게 만드는 법이에요. é uma lei onde Deus faz de nós, seres humanos que pecamos, seres justos. 이해가십니까? Entendem isso? 너무너무 가슴 아픈 것은 Uma coisa que dói o coração 사람들이 그만해도 율법도 못 지키면 율법은 잘 지키면 아는데 é que o ser humano soberbo, mesmo sendo incapaz de guardar os mandamentos, dizem poder fazer isso. 많은 사람 만나봤는데 Eu já me encontrei com tantos pastores deste mundo inteiro, mas não tem ninguém que consiga guardar esses mandamentos. 율법을 지켜야 할 필요가 없고 지킬 수도 없고 지킬 필요가 없는 거예요. Pessoal, quem conhece a nova aliança vai saber que não consegue guardar e não precisa também guardar a primeira aliança. 내가 그들의 O que é essa nova aliança? 작은 자로 큰 자가 다 나를 알미니라. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me 두 lembrarei. 번째 법은 뭐라고요? Só o que é a nova aliança? 첫 번째 법은 우리가 잘하냐 못하냐 달려 있는데 A primeira lei depende de nós cumprirmos ou não os mandamentos. 실행하는 자 누구예요? Mas quem é o autor aqui da nova aliança? 누구요? Quem é? 하나님이시죠. É o próprio Deus. 이제 하나님이 우리 죄를 사고 다니는 죄를 기억지 않는 법을 만들었는데 Deus criou essa lei. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 만일 하나님이 그래 법을 만 하나님이 첫 번째 법 우리가 해야 할 것이고 두 번째 법 하나님이 하시는 거예요. Se fosse na primeira aliança, nós teríamos que fazer algo, mas essa nova aliança é Deus quem faz. 안 사하면 하나님이 죄인데요. E Deus aqui, Ele promete que perdoará as nossas iniquidades e os pecados jamais se lembrará. Porém, se Ele não perdoa, Ele se torna mentiroso, Ele se torna pecador. Amém? 예수님 땅에 무슨 글 썼느냐? Só ontem, quando aquela jovem me perguntou, o que Jesus escreveu na terra, pastor? 여러분, 첫 번째 법은 Pessoal, a primeira lei 하나님이 쓰셨는데 foi escrito pelo dedo de Deus. 손가락으로 기록했다고 돼 있어요. A Bíblia fala que Deus escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. 이해가십니까? Entendeu? 자, 출애굽기를 한번 봅시다. Vamos procurar, por favor, em Êxodo, capítulo 31. 출애굽기 31장 Êxodo, capítulo 31. 8절. Vers- 18절. Versículo 18. 여호와께서 시내산 위에서 모세에게 이르시기를 마치신 때에 정급한 둘을 모세에게 주시니
이는 돌판에 쓰신 것이요 하나님이 친히 쓰신 것이니라 그렇게 돼 있죠. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. 근데 여러분 여기에 보면은 Só que aqui, pessoal, preste atenção, que nesse versículo, 난 하주에 보면은 친이라는 글씨가 있는데 이 손가락으로 쓰셨다 이런 말이에요. no finalzinho do versículo, deixa bem claro, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tá certo? 그리고 하나님이 첫 번째 돌비서 손가락으로 글씨 써요. Então, quando Deus entregou aquelas primeiras tábuas, Deus escreveu os mandamentos com o seu dedo. 몇 번 쓰신지 아십니까? Só que por quantas vezes ele escreveu? 2번 쓰셨어요. 2 vezes. 왜요? Por quê? 첫 번째 한번 썼는데 못에 깨트려 다시 2번 썼어요. As primeiras tábuas, né, foram quebradas por Moisés, então Deus novamente escreveu. 근데 여러분 하나님이 손가락으로 글씨 써서 언약을 삼으신 것이죠. Só Deus, ele escreveu com o seu próprio dedo, né, aquilo que foi entregue como aliança. Amém, pessoal? 근데 예수님이신 하나님이 손가락으로 땅에 글씨 쓰셨어요. Então, Jesus, também que é Deus, lá no Novo Testamento escreveu no chão 2 vezes. 맞습니까? Está certo? 예수님께서 서기관들과 바리새인들이 간주에 잡힌 여자를 데려갔어요. Escribas e fariseus levaram aquela mulher surpreendida e adultério perante Jesus. 가늠하다 현장에 잡혔습니다. Mestre, esta mulher foi pega num flagrante adultério. 실화명하고 선생은 어떻게 말하겠습니까? Na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 예수님께서 손가락 땅에 글씨를 쓰셨어요. Jesus Cristo começou então a escrever com o dedo na terra. 너희 중에 죄 없는 자 먼저 이 자를 돌로 치라 그러셨어요. Ele se levantou, né? Ele se ergueu novamente e disse: aquele que não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. E novamente Jesus Cristo começou a escrever na terra. Quantas vezes ele escreveu na terra? 2번 쓰셨어요. 2 vezes. Por quê? 율법도 2번 기록했기 때문에. Porque a primeira aliança também foi escrita 2 vezes. Foi necessário também escrever a nova aliança 2 vezes. 여러분들은 Pessoal, vocês 어느 법에 의해서 신앙생활 하려면 querem ter a vida espiritual baseado em qual lei? 신앙생활 하면은 Se vocês tiverem uma vida espiritual baseada nos 10 mandamentos, 멸망을 받아야 돼요. vai receber maldição, tem que receber a destruição, 그걸 어겼기 때문에. porque são transgressores da lei. 하나님께서 말씀하시기를 Então Deus diz 예레미야 31장 31절에 em Jeremias 31, versículo 31, 여호와가 말하노라 Eis aí vem dias, diz o Senhor, 이스라엘 유다 집에 새 언약을 세우리라. em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 그다음에 32절에 보면 32, 이 언약은 내가 그들을 열조 사는 자고 애고 인도한 데는 세우는 것 같지 아니할 것은 내가 그 남편 되도 그내 언약 파. 그러니까 애굽 인도한 그 율법은 이미 다 파했기 때문에 율법을 다시 세울 필요 새 언약 이거 다 전혀 다른 걸 세운다 이런 말이죠. não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Ou seja, por terem anulado a aliança de Deus, não há necessidade de estabelecê-la de novo. É preciso uma nova aliança. Vocês têm que saber disso claramente. Pessoal, o evangelho é algo muito simples. 3절은 뭐라냐면 O que diz no versículo 33? 나 여호와가 말하는 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약 이러하니 내가 나의 법을 그들의 속이면 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 그들 내 백성이 될 것이라. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 그다음 34절 봅시다. Versículo 34. 그들이 다시는 각기 이웃과 형을 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자도 큰 자가 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리 여호와의 말이라. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 그러니까 이제 여기 새 언약은 율법은 우리 인간이 잘해야 복을 받고 못하면 저주를 받는데 다 못해서 저주예요. Então, na primeira aliança, o ser humano tem que demonstrar que são capazes de guardar os mandamentos, senão é maldição. Mas todos transgrediram, então é maldição para todos.
Mas nesta nova aliança, não importa o que fizemos, mas sim 그 내가 quem. 누구예요? Quem é o principal aqui? É Deus. 내가 그들의 죄악을 Ele fala aqui no versículo 34, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz quem, pessoal? O Senhor. 다 사해야 돼요. Então, para cumprir a sua promessa, Deus tem que lavar os nossos pecados. 인간이 지켜야 하고 Na primeira lei, nós tínhamos a responsabilidade de fazer isso. Se falhássemos, é maldição. 법은 하나님이 지키셔야 해요. Mas nessa nova aliança, quem está com o compromisso de nos fazer justos é Deus. 저주를 받아 Se ele não conseguir fazer isso, Deus também tem que receber maldição. 어겼지만 Na primeira aliança, nós falhamos. 하나님은 그걸 지키셨어요. Mas na segunda aliança, pessoal, Deus foi fiel e ele cumpriu a sua promessa. 하나마다 잡혔습니다. Aquela mulher foi surpreendida em adultério. Os escribas e fariseus disseram, 하나마다 현재가 잡혔어요. mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. 이러한 돌로 채서 A lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 손가락 땅에 걸쳐 Jesus Cristo se inclinou no chão e começou a escrever na terra. Por quê? 새 언약을 기록하는 것입니다. Ele tinha que escrever agora a nova aliança. 손가락 쓰셨고 A primeira aliança foi escrita pelo dedo de Deus. 손가락 쓰셨어요. A segunda aliança, a nova aliança, foi escrita por Jesus, que também é Deus. 법이고 안을 저주받는 법인데 A primeira aliança é uma lei que exige a obra humana. Só que a segunda aliança é a obra de Deus. 하나님이 우리 죄를 다 못 사시면 Então, se Deus não for capaz de lavar todos os nossos pecados, 저주를 받아요. ele também tem que ser amaldiçoado por isso. 이해가십니까? Entendem isso, pessoal? 그 첫 번째 법은 실행자가 인간이고 Então, na primeira aliança, o principal é o ser humano. 저주를 받을 수밖에 없어요. E já que o ser humano falhou, tem que receber a maldição. 가늠한 여자를 건지려고 하는데 Jesus Cristo estava ali para salvar a mulher surpreendida em adultério. 율법 갖다 댔어요. E os escribas e fariseus levaram diante dele o quê? As leis de Moisés. A lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Mas tu, Senhor, o que dizes? 예수는 그 여자를 판결하기 전에 Então, antes de Jesus Cristo julgá-la, 구약에 예레미야 31절 약속하신 새 언약을 기록합니다. Jesus Cristo teve que acionar, né, escrever esta nova aliança, né, citada em Jeremias 31. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, 의 말이니라. diz o Senhor. 여러분 이 31장 34절 이 법은 Pessoal, capítulo 31, versículo 34, essa nova aliança 하나님이 하시는 거고 não é a nossa obra, mas sim é a obra de Deus. 그 법은 우리가 하는 거예요. Enquanto as primeiras leis, os mandamentos, dependiam de nós. Já que falhamos, devíamos receber a maldição. 언약을 주신 Mas para nos salvar, Deus nos entregou esta nova aliança. 수밖에 없는 인간이 알기 때문에 Porque Deus sabia que o ser humano não seria capaz de, por si, guardar os mandamentos. 율법 지키 E desde o princípio, Deus desejou dar aqueles mandamentos, essa nova lei, só que o povo afirmava que podia guardar os mandamentos de Deus. 새 언약 E no final das contas, Deus teve que entregar isso e eles transgrediram. Só que Deus depois acionou essa nova aliança. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei. 예수님은 우리 죄를 사하시고 기억지 아니하세요. Só, e conforme esta promessa, Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados, nos perdoou e não se lembra mais desses pecados. Hoje também temos duas leis. 여러분 율법 때문에 다 저주와 멸망을 받고 영원한 지옥에 가야 돼. Se vocês ficarem debaixo da lei do pecado e da morte, todos transgrediram e têm que ir para o inferno. 무슨 걸 씻으셨냐? Então, qual a questão aqui? O que Jesus Cristo escreveu na terra? 언약을 쓰셨. Jesus Cristo escreveu a nova aliança. 내가 그들의 죄악을 사하고 Eu perdoarei as suas iniquidades 다시는 그 죄를 기억지 e dos seus pecados jamais me lembrarei. 그 법을 쓰시고 Jesus Cristo escreveu essa lei 가늠한 여자에게 뭐라 e perguntou à mulher surpreendida em adultério, 그 법으로 재판했습니다. né? Com esta nova aliança, Jesus Cristo a julgou. 너를 정죄하지. E qual foi a sentença? Eu tampouco te condeno. 예수님이 가늠한 여자에게 판결을 내리신 것처럼 Assim como Jesus Cristo julgou a causa daquela mulher. 한 몇 명이 3명쯤 되나요? 율법 다 지키고 Pessoal, quantas pessoas perfeitas existem aqui? Será que dão umas 3 pessoas que guardaram todos os mandamentos? Levante o braço. Eu acho que tem alguém que guardou todos os mandamentos. Não tem ninguém? Não tem ninguém? 예, 그러면
죄를 범한 우리는 어느 법이 필요합니까? Então, pessoal, nós que já transgredimos a primeira aliança, necessitamos de qual aliança? 은혜 성령의 법이 필요합니다. Precisamos novamente da primeira aliança ou precisamos da lei do Espírito da vida? 6장 1절은 말합니다. Por isso, em Romanos capítulo 8, 1 diz: 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 자 결코 정죄함이 없나니 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 문을 해방하였습니다. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 여러분 하나님의 성령의 새 법이 Só a nova aliança 죄와 사망 율법을 해방을 시켰습니다. nos libertou da lei do pecado e da morte. 이상 더 죄인이 아닙니다. Agora já não somos mais pecadores. 의롭습니다. Nós somos justos. Nós somos santos. 죄를 안 지었어요? Vocês não pecaram? 지었어요. Sim, pecaram. 그러나 내가 그들의 죄악을 사하고 다시 그 죄를 기억지 않아 하는 그 법을 하나님이 십자가로 이루셨습니다. Mas Deus realizou a sua promessa que dizia: Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, pela cruz de Jesus. 전 세계 많은 나라가 복음을 전하는 Eu prego o evangelho visitando vários países todos os anos. E muitas pessoas ficam surpresas com o evangelho. 법 아래 있어 자기 죄인이라고. As pessoas no mundo inteiro ainda afirmam ser pecadores porque estão diante da lei do pecado e da morte. 법 아래 있으면 은혜 성령의 법 아래 있습니다. Os irmãos aqui da igreja de Canam, da igreja Boa Notícia, estão debaixo da lei da lei do pecado e da morte ou da lei do Espírito da vida? Em qual? 그들의 죄악을 사하고 Eu perdoarei as suas iniquidades 기억지 아니 e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 말이 Assim diz o Senhor. 얼마나 놀랍습니까? Quão incrível é isso? 아멘. Amém? 이걸 믿습니까? Só vocês creem nisso? 제가 옛날 저 장로교단 그때 제가 죄 사함을 받았어요. Eu recebi a salvação quando eu ainda frequentava uma igreja presbiteriana. Recebi a salvação na leitura bíblica. 제가 어렵다 그랬어요. Eu afirmei ser justo. 제가 어느 날 방에 들어가려고 하는데 Um dia eu estava para entrar numa sala ali da igreja. 노는 방이 교회에 있어요. Tinha ali na igreja, né, uma sala onde os jovens se reuniam. 누가 내 이야기를 해. E quando eu estava para entrar, eu escutei eles falando sobre mim. 그 녀석 웃기는 녀석이야. Nossa, você viu o Oxo Park? Aquele cara é uma piada. 내가 지를 아는데 지가 죄가 없다고. Eu conheço ele, ele vem falar que não tem pecado. 내가 죄를 지었으니까 죄가 있다고 생각했죠. Sim, por eu ter cometido o pecado, eles pensam que eu sou o pecador. Sim, pessoal, eu cometi pecados, mas eu não tenho pecado, 하나님이 약속하셨어요. porque Deus prometeu 내가 그들의 죄악을 사하고 que perdoaria essas iniquidades e desses pecados jamais se lembraria. 난 그 하나님을 믿습니다. E eu creio neste Deus. 어제 그 여학생에게 와서 그 이야기를 자세히 Ontem, né, expliquei isso detalhadamente para aquela jovem. 참 많은 사람들은 가식적으로 율법을 어기면서 지키려고 노력하고 Muitas pessoas hoje, de uma forma hipócrita, estão afirmando e se esforçando para guardar os mandamentos, sendo eles incapazes disso. 그래서 이제 우리는 Se transgredir apenas uma lei sequer já é maldição. 아니 글씨 새 언약을 쓰십니다. Só Jesus Cristo escreveu a nova aliança para poder julgar com essa nova aliança aquela mulher. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Foi isso que Jesus Cristo escreveu. 또 재판하니까 E julgando aquela mulher com esta lei, 나도 너를 정죄하지 않으면 가서 다 죄를 범치 마. ele diz: Eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. 사랑하는 여러분, Amados, 이런 소리가 나서 막 춤을 추고 싶고 quando eu prego sobre essas coisas, eu quero, sabe, dançar de tanta alegria. Eu fico muito feliz. Sabe, saem lágrimas dos meus olhos. Porque um pecador sujo como nós, conforme a promessa de Deus, fomos remidos. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. 저는 율법 못 지킵니다. Pessoal, eu não sou capaz de guardar os mandamentos de Deus. 새 언약을 선택했습니다. Por isso, decidi ser julgado pela nova aliança. 그 로마서 8장 1절에 Em Romanos capítulo 8, versículo 1, 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 자 결코 정죄함이 없나니 diz: Aqueles que estão em Cristo Jesus já não têm mais condenação, 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해봐요. porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. 사망의 법은 율법이고 A lei do pecado e da morte representa a primeira aliança. 법은 E a lei do Espírito e da vida, esta nova aliança que nos deu a vida. 두 번째 성령의 법을 믿습니다.
Eu creio na nova aliança, na lei do Espírito da vida. Eu creio que o Jesus Cristo lavou todos os meus pecados na sua morte na cruz. E eu creio que eu fui lavado mais branco do que a neve. Eu creio em Jesus. Não é mérito meu. Sim, eu pequei bastante nessa vida, eu transgredi a lei de Deus. Deus, sabendo sobre nossas condições, Ele já havia preparado a nova aliança. O povo de Israel se comprometeu a guardar os mandamentos, mas falharam. Jesus Cristo, para poder salvar aquela mulher surpreendida em adultério, foi necessário acionar essa nova lei. Então, ele escreveu ali a primeira lei na terra, depois novamente se inclinou e escreveu a nova aliança e foi ali ativado a nova aliança. Esta nova aliança diz: eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Espero que vocês creiam nisso. Vocês creem? Amém! Obrigado. Eu agradeço a Deus que nos entregou a nova aliança. Também agradeço a Deus que nos permitiu a graça de podermos encontrar e entender isso. Só nós somos justos. Nós somos santos. Deus disse isso. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é a nova aliança. Eu agradeço de todo o coração a Deus. Terminamos?